A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui na Rede T de Rádios, conversando com todo o estado do Paraná, em todas as nossas emissoras, também entrando um pouco ali pelo oeste de Santa Catarina e mais um pedaço de São Paulo, Mato Grosso. Mas o importante é estar falando com todo o estado do Paraná. E os assuntos que nós abordamos aqui fazem parte sempre do dia a dia das nossas vidas. Sim, porque quem não gosta de política, às vezes é vítima da não participação efetiva, pelo menos na informação. Ah, mas começou a falar de muda a estação, muda não sei o que, depois sai e reclama lá no boteco, tomando um chopp com os amigos e tal. Reclama, as coisas não estão, mas não tem a informação. Por isso hoje nós vamos estar falando no nosso programa com duas pessoas que são muito importantes no estado do Paraná hoje. Uma é que já está conosco, que é o Arilson, deputado Arilson Chiorato, que é presidente estadual do PT, um dos maiores partidos que tem no Brasil hoje e que, obviamente, tem simplesmente o presidente da República nesta sigla. Também depois nós conversaremos com a deputada federal Aleandre, que está secretária de Estado da Mulher, né? Então, dois assuntos interessantes que fazem parte do ponto de vista de hoje. Eu sou João Barbiero, nós estamos na Rede T e vamos já chamando o meu querido amigo que há tanto tempo conheço, o Arilson. Conheço do tempo que ele peleava como assessor da Gleice, né? Sempre lutando, sempre, desde que eu conheço o Arilson, eu nunca vi ele tranquilo, ele está sempre ansioso. Tudo bem, Arilson? Como é que você está, meu amigo? Ô, João, que prazer falar com você. E obrigado pela deferência. E a ansiedade continua a mesma. Nós estamos trabalhando bastante, né? Desde sempre, desde quando a gente estava no mandato da Gleice, para tentar melhorar a vida do povo paranaense. Tive a grata felicidade de me eleger deputado estadual em 2014 e agora reeleito em 2018 com uma expressiva votação. Uhum. Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e agradecer aos nossos ouvintes, né? Que estão aí, que ajudaram a gente a se eleger também. Obrigado pela oportunidade, João. Vamos falar contigo. Imagina, Arilson, me diz uma coisa. O tema hoje que a gente sente assim que está muito intenso, né? É a questão das nossas rodovias. E eu vejo que você e outros deputados, né? Romanelli, a própria Gleice, estão bastante atentos a esse processo. E nós estamos, no momento, vítimas disso, né? Ontem, Arilson, para você ter uma ideia, eu estava indo a Curitiba, uma estrada que a gente faz, Ponta Grossa a Curitiba em 1h15 por aí, eu fiquei quase 3 horas na rodovia, porque tombou um caminhão e quem estava organizando o trânsito era as pessoas. Um para cá, vem para lá, não sei o quê, volta. Então, este assunto, pedágio, rodovias no Paraná, está tomando, né, uma proporção muito grande. O que você tem para nos dizer em relação a isso, Arilson? Você que tomou frente dessa luta. João, primeiro a gente tem que entender o que deixou as rodovias chegarem nesse ponto. São duas coisas distintas. O estado das rodovias e o pedágio. A gente teve por longos 24 anos o pedágio mais caro do Brasil, que não entregou as obras, fez 51% das duplicações apenas, 57% das terceiras faixas, 38 grandes obras sumiram do contrato, e quando ele termina em 27/11/2021, ele deixa um legado ruim para o estado do Paraná. Porém, né, a falta de uma tomada de decisão na época faz com que a gente tenha esse caos de hoje. A gente podia ter o pedágio aditivado o contrato anterior e rebaixado a tarifa, era uma saída, ter colocado um novo modelo de pedágio, ou ter o Estado encampado o pedágio pelo DR e cobrado uma tarifa de manutenção em torno de R$5, ou ter de vez escolhido não ter mais pedágio no Paraná e o Estado assumir a manutenção das rodovias estaduais e o governo federal assumir a manutenção da rodovia federal. O que ocorreu, João? Não teve decisão. E a gente fica desde novembro de 2021 até dezembro de 2022 sem manutenção das rodovias. Esse é o motivo de tanto buraco, tanto mato crescido, tanta falta de sinalização,
tanto guarda-reio quebrado e tanta falta de atenção de socorro mecânico e ambulatorial aos usuários. Por isso que a tua viagem, que era para demorar 1 hora, demora 3, porque não tem quem faz o serviço. Então, esse é o principal ponto. Então, a prioridade nesse momento, a gente tem que entender, não é cair no conto que a gente precisa urgente do pedágio. A gente precisa sim, eu sou a favor dos pedágios, só não sou a favor do preço que eles eram e da falta de confiabilidade no contrato, que vai gerar um passivo muito grande, como foi no passado. Então, a prioridade agora é a manutenção corretiva das estradas. E para isso, né, o governo federal, do qual eu faço parte, que é o governo do presidente Lula, liberou já nesse ano 439 milhões de reais para a manutenção das rodovias e mais 284 milhões para a construção de pontos nessas rodovias federais aqui no estado do Paraná. O Arilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa liberação desses 439 milhões, mais 200 e poucos milhões para pontes, não sei o quê, isso daí, ele vai reduzir o preço vai dar proporção para reduzir o preço do pedágio, né? Porque você vai entregar as rodovias num estágio melhor para a concessão que vai ganhar a licitação. Justamente, olha só, João, a gente vai entregar umas rodovias em melhores condições. Só que aí que estão os problemas do pedágio, do novo modelo de pedágio, nós já vamos chegar lá. Eles não consideram o passivo de nada do que estão as estradas. Então, assim, a conta que está sendo feita lá hoje pelo pedágio não considera nem como está o estado das rodovias. Essa é uma briga que eu tenho muito grande. Então, assim, o governo Lula está tentando fazer com que as rodovias sejam com manutenção. Então, assim, melhorada, corrigida. Pra você ter uma ideia, o valor é 3,5 vezes maior do que o último ano do governo Bolsonaro. Então, assim, a gente vai arrumar as rodovias e, ao mesmo tempo, tocar o processo de concessão. O processo de concessão do pedágio tem lá um edital construído pelo governo Ratinho, inclusive o arquiteto desse projeto é o deputado federal Sandro Alex, que está como secretário, está como deputado no mandato passado, que discutiu isso com o governo federal, e a gente tem um novo modelo de pedágio, que vê um aumento das rodovias pedagiadas de 2.200 km para 3.300, um aumento de praças de pedágio que eram 27 e agora vai para 42, e um aumento de tempo contratual, que era 24 anos e agora vai para 35. Porém, esse é o modelo que o Sandro Alex maestrou, né? Agora, aumentava também o número de praças de pedágio, né? Eu acho que aumentava em 15, 16 praças. Isso, então de 27 para 42, 15 praças novas. Tá. E aí o pior de tudo isso, além do aumento da praça e do tempo do contrato, é a volta da tarifa cara. A NTT construiu essa modelagem, submeteu ao TCU e o Tribunal de Contas da União, em novembro do ano passado, emitiu um relatório, um documento oficial, dizendo que se não fosse feito mudanças, a gente ia ter um pedágio tão caro igual tinha o anterior. Lembre-se, João, que no Paraná era o pedágio mais caro do Brasil. Para você ter uma ideia, acho que do mundo. A cada 100 quilômetros rodados, do mundo, a cada 100 quilômetros rodados no Paraná, custava em torno de R$21 de forma atualizada hoje. A cada 100 quilômetros. Enquanto em Santa Catarina, por exemplo, o valor é de R$10 a cada 100 quilômetros rodados. No interior de São Paulo, um pouquinho mais, 12. Então, a nossa busca, enquanto frente parlamentar que foi extinta, mas que eu coordenei por 4 anos, é que a gente faça um pedágio barato. Para isso, nós estamos brigando lá para se mudar o modelo do edital que está para ser feito lá. Para tirar algumas coisas. O modelo que o Sandro Alex e o Ratinho, junto com o Bolsonaro, construiu, é para ter um modelo de pedágio, de licitação, em bolsa de valor, a gente concorda também, só que você tem que dar um aporte financeiro quando você vai participar. Então, a empresa vai lá, a cada 1%, quando nós encontramos dia 1 de janeiro o edital, a cada 1% de desconto que a empresa dava na tarifa, que estava no leilão, ela tinha que dar 15 milhões de reais de lance, de aporte financeiro para o Estado. Aí, a partir do 10%, era 30 milhões. Ou seja, quanto mais desconto o cara dava na tarifa, mais dinheiro ele tinha que pagar. E isso inibe o desconto, que faz com que as pessoas deem menos valor, porque tem que aportar muito dinheiro, e ao mesmo tempo diminui o número de participantes. Você quer dar um desconto muito grande, você tem que ter uma robusta construtora, porque você tem que dar um valor muito alto. Para você ter uma ideia, nesse lote 1 e 2, que é o lote que engloba o Campos Gerais, o 2 é o DDD 42 e o 1 é o DDD 41.
Certo. As empresas chegavam a ter que apresentar 1,5 bilhão de lance de aporte financeiro. Isso, na nossa avaliação, encarece a tarifa, diminui os participantes e diminui o desconto. Então, nós estamos lá brigando para tirar essa figura do aporte. Que as pessoas participem do leilão e dê o desconto de forma livre, que tenha pelo menor preço de tarifa, sem nenhum tipo de armação, de outorga, de aporte, de conta vinculada e que iniba o desconto. E que use como garantia para as obras serem feitas o calção em letras do Tesouro Nacional. O que significa isso, João? O cara vai lá, vai comprar letras do Tesouro Nacional e vai dar garantia na obra. Se ele não executar a obra, o governo federal executa o seu próprio título e ele termina a obra. Se ele faz a obra, ele resgata o título. O que é o bom disso? Diferente do aporte, esse valor não vai para a tarifa. O aporte, o cara dava o lance, aí depois ele cobrava esse valor na tarifa. Então a gente prevê que se usar o calção e a pessoa que construir a obra conseguir resgatar o valor, a tarifa de cara é 20% mais barata. Bom, olha, senhores, nós estamos conversando com o Arilson Chiorato, ele é presidente estadual do PT e é deputado estadual que está à frente dessa luta aí para tentar melhorar essa questão do pedágio, os valores do pedágio. Tá? Na verdade, né, para nós, os simples mortais, muitas vezes essas questões, discussões técnicas, são até meio estafantes, né? É tipo taxa de Selic, tá? Você vai falar com o seu Zezinho ali de Apucarana, lá, que mora no bairro lá, para ver se ele, a taxa do Selic para ele, né? Então, para os simples mortais, eu queria fazer uma pergunta para você, meu querido Arilson. Este processo vai demorar quanto, Arilson? Quando é que vai chegar o fim dessa novela? E o fim dessa novela vai ser feliz? Como é que vai ser o final dessa novela? Nós vamos pagar mais ou menos quanto o pedágio? Como é que tu me diz na prática isso? João, eu acredito que no final de outubro, ou no primeira quinzena de maio, a gente já tem uma definição. Até porque na última quarta-feira, a gente esteve na Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, e agora depende de uma resposta jurídica da AGU para isso ser efetivado, para se vai ter um modelo com calção ou não. A minha expectativa, de verdade, eu estou lutando para que a gente tenha um pedágio barato, muito mais barato do que o anterior. A gente tinha aqui em média R$16,50 por praça, e como eu te coloquei, em torno de R$21 a cada 100 km. A minha luta é para que a gente tenha um pedágio que seja entre R$10 a R$12 a cada 100 km, ou seja, metade do preço que tinha antes. Né? Então, essa é a briga. Tomara que o novo governo aí consiga isso, né? Junto contigo, junto com a Gleice, junto com né, o trabalho lá em Brasília e mais o trabalho do Estado que somado a vocês que estão à frente disso, né? Vários deputados aí, tem que se registrar, o próprio Romanelli, né? O seu, Romanelli, tem outros que eu não quero cometer nenhum pecado aqui, enfim. A grande verdade é que quando a cancela do pedágio levantou e teve foguete soltado e tudo lá antes da eleição, nós estamos pagando esses foguetes agora. E pagando caro, sabe? São foguetes com estrelinhas de ouro. Então, assim, não dá, cara. Não dá. Do jeito que tá, realmente não tá. Agora, o que é efetivo e prático é que as obras oriundas deste repasse de 439 milhões, que você, inclusive, foi porta-voz desse anúncio do governo federal, já vão começar nas nossas rodovias, Arilson? Já começaram. Na 277, João, já está sendo utilizado, inclusive, para corrigir aquela rachadura que teve. Já está feito serviço. Eu vinha ontem de Curitiba para Apucarana, e no trecho de Ponta Grossa a Apucarana já está sendo feita a cortagem do mato, tapa-buraco, né? Eu tenho também aqui um relato que na 369, que de Campo Mourão, Foz do Iguaçu, já também começaram o serviço. Então, que a gente já está tendo, desses 439, 200 milhões já está empenhado em atividade no Paraná. Então, dentro dos próximos 30 dias, a gente vai ter normalizado a grande parte da situação dos buracos, do mato, da falta de sinalização. Agora, veja bem, João, é uma solução corretiva de um processo que não era para estar assim, até porque o governo estadual e o governo federal tinham feito um compromisso de fazer manutenção enquanto não tivesse o pedágio, né? E infelizmente não teve. Eu não estou aqui para procurar o culpado, eu estou aqui para resolver o problema. A nossa parte está sendo feita, que é trazer dinheiro do governo federal para resolver o problema. Isso é infelizmente, nós pagamos um pedágio caro,
agora nós vamos pegar dinheiro que vem, quando a gente diz assim, vem do governo federal, é um dinheiro oriundo nosso, né? Claro. Dos nossos tributos. Então, esses 439 milhões, nós pagamos o pedaço, agora nós vamos pagar de novo para arrumar as estradas, né? Então, Olha, João, você fez uma colocação muito importante. Você sabia que o Paraná pagou o povo paranaense 10 bilhões a mais do que o devido em pedágio? Inclusive, há uma ação popular minha, com o deputado Requião Filho, cobrando a devolução. Sabe por quê? Porque as pedagieiras que tinham antigas cobraram, inclusive, as obras que não foram feitas. Que barbaridade. Bom, então aqueles acordos de leniência é muito pouco perto do que né, perto de tudo. De fato, não é nada. De fato, não é nada aqueles acordos. Para você ter uma ideia, teve acordo de leniência que transformou uma dívida de 4 bilhões em 350 milhões de reais, ou seja, 10% do que era devido. Arilson, me diz uma coisa, todos os políticos que a gente entrevista aqui no Ponto de Vista, eu sempre converso, sempre peço assim, porque nós estamos no início de um novo mandato, né? Você está no início aí. Qual é a joia da coroa do deputado Arilson? O que você vai colocar como prioridade, se tiver? Digamos, eu me elegi, eu quero fazer isso, eu quero que isso aconteça. Esta joia da coroa tem nome, Arilson? Olha, eu tenho algumas bandeiras, né? Eu entrei nessa luta do pedágio, foi uma que tomou mais parte do meu mandato, inclusive, para não deixar ser aprovado o modelo que tinha sido desenhado, que foi encontrado dia 1º de janeiro. A gente já mudou muito esse modelo, né? Hoje a gente tem descontos maiores, de 12% para cima não tem esse lance para ser dado. A gente conseguiu colocar uma cláusula no contrato que a contagem de carros tem que ser automática, e se aumentar o fluxo de veículo, diminui o valor da tarifa. Não tinha isso, porque antes, João, para você ter uma ideia, a própria concessionária declarava o número de carro passado. O estudo que baseou esse pedágio é de 2019. Então, o número de veículos, né, eram menores do que é. E para o ouvinte que entender, a conta do pedágio é o seguinte: o valor da obra dividido pelo número de veículos e o tempo de contrato. Então, se aumenta o número de veículos, diminui o valor da tarifa. Então, a gente vai ter um contador automático de veículos. Se passou mais veículo do que era o combinado, do que estava contratualizado, diminui o valor da tarifa automaticamente. Então, tiveram vários avanços. Então, acho que o pedágio é essa joia. Outro ponto que eu me debrucei o mandato é a questão da Copel, né? Da não privatização da Copel, que eu tenho lutado, porque a Copel é uma empresa que tem lucros exorbitantes e não precisava ser vendida, e a gente está nessa discussão. O Arilson, essa questão da Copel, uma educação. Tá, essa questão da Copel, você acha que já foi o boi com a corda e tudo ou não? Olha, digamos assim que foi a corda e o toquinho. O boi tá com meio corpo na água, nós estamos tentando puxar ele de volta. Não, mas é uma analogia, porém, nós, como espectadores, né, a gente vê que às vezes a oposição esperneia, luta, clama, e não pode ser diferente, né? Uma oposição responsável, que é isso que eu tenho visto que você tem feito. Esses dias eu vi você comentando uma coisa positiva lá que tinha sido feito no governo e tal. Então é legal isso, ter essa consciência de ser, né? Porém... Ô, João, eu acho que no que você me perguntou, a maior coisa que eu fiz no mandato, que eu acho que é o que mais me alegra, e foi meta, é ser responsável. Eu votei o que foi bom para o Estado, critiquei o que foi ruim e apontei a solução. Embora tenha dedicado parte ao pedágio, à Copel, mas a minha postura enquanto deputado foi em prol do povo paranaense sempre. Eu acho que essa é a bandeira principal do meu mandato. Essa questão da Copel, qual é o grande argumento que você tem para pedir para que a Copel não seja privatizada? Olha, eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais para que a Copel tenha uma função social. A Copel, enquanto pública, ela pôde sustentar programas, programa tarifa de irrigação noturna, né, tarifa social para baixa renda, fazer serviços de extensão para fora do papel da Copel, que é criar política pública, devolver dinheiro para o Estado, criar política pública. Ao ser privatizada, ela abandona tudo isso. Ela vai ter uma função comercial, visando apenas o lucro. Então, a gente não pode ter um setor tão estratégico de energia, e a Copel, João, é uma empresa rentável. Só o ano passado ela teve 5,1 bilhões de lucro. Então, assim, financeiramente ela não tem por que ser vendida, enquanto empresa pública, como eu relatei, ela tem programas que ela faz. Ao virar privado, isso tudo vai para a vala, né? Digamos assim, falando para o povo entender. Vai acabar tudo isso, não vai ter tarifa básica social,
não vai ter irrigação noturna, não vai ter outros programas que a Copel fazia. Isso é muito ruim. E o preço de energia, obviamente, vai aumentar. Arilson, você é presidente estadual do PT. Eu quero saber o seguinte: o PT, Arilson, vai ter candidatos nas maiores cidades do Paraná? Qual que é a ideia do PT na preparação dessa nova eleição, que já começou nos bastidores, já começou, que são as eleições municipais? O PT, João, no Paraná, está construindo uma grande frente. Na última segunda, a gente fez uma reunião que tinha 9 partidos. O PT, o PV, o PCdoB, o PSOL e a Rede, o PSB, o PDT, o Solidariedade e até o PSDB, que estava conosco na reunião, para a gente construir uma frente. Então nós tiramos um programa. Qual que é o programa? Defender o Estado. Do pedágio caro, da venda da Copel, do desmando do Porto Paranaguá, da valorização da educação e do não sucateamento da saúde. Pronto, tiramos isso como programa. E claro, como a gente está à véspera do ano eleitoral, construímos o entendimento que a gente vai fazer todo o esforço possível para que a gente tenha o máximo possível de sintonia nos municípios. Seja no menor município, que é Jardim Olinda, e seja no maior município, que é Curitiba, nós vamos tentar estar todos juntos nesse partido. Tem lugar que o candidato vai ser do PT, tem lugar que o candidato não vai ser do PT. E tem lugar, obviamente, que a gente vai ter candidatos que são desses partidos que estão lá que não teve consenso. A gente vai fazer um esforço para que, se não estivermos juntos no primeiro turno, nas grandes cidades a gente esteja junto no segundo turno. Pronto. E caso não dê acordo, obviamente, tem município que tem sua realidade diferenciada, nós vamos respeitar a postura local. Mas a ideia nossa é que o PT dispute o máximo possível de prefeituras do Estado, respeitando, obviamente, o entendimento dessa frente ampla que nós estamos construindo, na coalizão de defesa do Paraná, que a gente batizou o nome. E agora a questão também das câmaras de vereadores, acho que existe uma reorganização dos maiores partidos nesse sentido para ampliar a participação nas câmaras de vereadores, né? Vocês vão ter um trabalho focado aí na pretensão de eleger mais vereadores? Nós temos hoje no Paraná 135 vereadores. A meta do PT é chegar a 300 vereadores. Nós vamos fazer todo o esforço possível para eleger 300 vereadores, dobrar o número de vereadores. Não é fácil, mas é plausível e nós estamos organizando um partido para isso. Para você ter uma ideia, nós vamos chegar, se Deus quiser, no final do ano, com o PT organizado nos 399 municípios do Paraná. Certo. Arilson, para encerrar, eu vou fazer um comentário aqui que você deve estar vivendo, né? Tinha um prefeito lá ex-prefeito de Ponta Grossa, era o Pedro Vosgrau, né? Quando ele terminou o segundo mandato dele, terminou o mandato a eleição foi em outubro, né? Então ele tinha que ficar de outubro a dezembro, né, até janeiro, para passar para o outro prefeito. Ele já tinha cumprido os 2 mandatos. O falecido Pedro Vosgrau, um baita de um prefeito lá na cidade de Ponta Grossa, ele disse o seguinte naquela época, Arilson: olha, João, este ano eu não vou ganhar nenhuma agenda. Porque ele não ia ser prefeito de novo, entendeu? Terminou em outubro, ele já não era, mas podia ser prefeito. Ele disse, porque no ano passado eu ganhei mais de 30 agendas de presente no final do ano. Por que eu estou falando isso? Ano passado, o Arilson estava pouco procurado. O gabinete dele tinha só os fiéis parceiros. Esse ano deve estar lotado, né? O gabinete, né, Arilson? Esse gabinete aumentou o volume de atendimento muito grande. Com a eleição do meu companheiro Lula, que eu tive o prazer de ser coordenador da sua campanha aqui no Paraná, o volume de atendimento quadriplicou, digamos assim, no nosso gabinete, viu, João? Né? Porque daí você vira aí aquele cara que não te cumprimentava direito e que tem interesse, ele vira. Mas é bom que você também tem esse zoom, esse binóculo para perceber quem realmente sempre esteve do teu lado, né, Arilson? João, primeiro a gente tem que preferenciar os que sempre estão do mesmo lado e caminham com a gente. Claro que depois você atende todo mundo. Eu sou um sujeito republicano, você me conhece há muito tempo. Eu atendo todo mundo, independente do partido que seja. Eu atendo todas as pessoas que vão no meu gabinete, procuro fazer o máximo possível, porque política, João, a gente não faz para partido, a gente faz para as pessoas. Então, assim, onde eu posso ajudar a modificar a vida das pessoas melhor, eu modifico. Claro que eu procuro sempre começar pelos meus companheiros de caminhada. Conversamos com o deputado Arilson Chiorato, presidente estadual do PT, atuante, muito atuante na oposição
aqui no estado do Paraná, mas de uma oposição muito consciente, um cara que tem se destacado muito. Eu até arrisco dizer que o Arilson, na próxima eleição do Executivo Paranaense, pode aparecer como um candidato ao governo do estado, viu, Arilson? Eu arrisco a dizer. Opa, João. Arrisco a dizer. Otimista. Os bastidores falam isso, meu amigo. É uma coisa muito séria, mas a gente fica feliz com a lembrança, né? Muito. E eu vou trabalhar. Eu fui eleito como expressiva votação para esse segundo mandato. Vou fazer um esforço muito grande. Estou junto com a Gleice, intermediando as conversas do governo federal com o estado do Paraná, que a gente precisa investir no estado do Paraná. E a gente vai construir, João, um trabalho que modifique a vida do povo paranaense. E se lá na frente tiver essa oportunidade, se o povo querer e o Lula falar, vai, Arilson, eu estou indo. Mas a ideia agora é continuar com esse mandato aqui de defesa do povo. Então, até que o Lula não diz, eu digo, vai, Arilson, trabalhar, meu amigo, continua teu trabalho, felicidades para você, cara, Deus te abençoe, que você consiga aí defender o nosso povo do Paraná como tem que ser, tá bom, Arilson? Obrigado, João, um abraço para você, parabéns pelo trabalho. Valeu, Arilson, um grande abraço. É uma mente brilhante que informa todos os Campos Gerais e todo o Paraná. Um abração, querido. Um abraço, cara. Ele falou mente brilhante por causa da minha calvície, eu acho, hein, cara? Da minha careca aqui. O Arilson é meu amigo, daí ele me elogia, assim. É um elogio e uma brincadeira ao mesmo tempo. Grande Arilson, um abraço, cara. Até mais. Deputado Arilson Chiorato conversou com a gente, agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com ela. Aqui todo mundo fala, velho. Sabe? Falou agora o líder lá, da oposição, agora daqui a pouco fala a nossa secretária da Mulher, a Leandre, que aliás, viu, uma bela tirada do governador Ratinho ter colocado essa mulher à frente da Secretaria da Mulher. Um minuto só, já voltamos. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero.